Eu quero contar para vocês também que o presidente Lula se reuniu com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e foi avisado que o diesel deve ter aumento nos próximos dias por conta do dólar. Anelli, ou seja, não daria mais para segurar. Como é que fica a questão do diesel e também da gasolina? Fala aí. Pois é, Evandro, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse ao presidente Lula que sim, vai ser preciso fazer um reajuste do preço do litro do diesel e isso acaba impactando diretamente os transportes, consequentemente os fretes, já que o modal rodoviário acaba sendo o principal para transporte de bens e também mercadorias aqui no Brasil. E foi feito então esse anúncio para o presidente Lula de que o reajuste do preço do litro do diesel deve ficar em torno de 20 centavos. O anúncio oficial desse reajuste deve ser feito já nessa quarta-feira, quando o Conselho de Administração da Petrobras se reúne e a partir daí então acaba tomando esse tipo de decisão que gera preocupação no governo federal justamente por conta então da pressão sobre a inflação que o diesel acaba causando, uma vez que, como eu disse, o modal rodoviário acaba sendo o predominante aqui no país. Em relação à gasolina e ao gás de cozinha, de acordo com a presidente da Petrobras, ainda não deve haver reajuste nesse momento no preço do litro por conta da questão do dólar, a moeda americana. Por outro lado, tem em relação também à política tributária aqui do país, por decisão do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária aqui do país, vai determinar no próximo sábado um reajuste no ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Bens e Serviços, imposto estadual, que incide sobre a gasolina e também sobre o diesel, e esse reajuste deve acabar provocando um aumento de cerca de 10 centavos na gasolina e de cerca de 6 centavos no diesel. Tudo isso, mais uma vez, pressionando também a inflação e o próprio governo federal, que vê com preocupação a alta do preço dos alimentos. Evandro. Muito obrigado, viu, Anelli? Um ótimo trabalho para você. A gente conversa mais aqui no nosso 3 em 1. Segundo a Associação dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, há ali uma defasagem de 7% da gasolina em relação à paridade internacional e de 17% em relação ao diesel. Além disso, o Brasil teria uma necessidade maior de importação do diesel se a gente comparar com a gasolina, por isso essa necessidade de mexer com o diesel num primeiro momento. Agora, também não daria para a Petrobras ficar segurando justamente por causa de questões relacionadas à popularidade do governo, que já está enfrentando uma outra consequência diante do aumento dos alimentos, né, Alangani? Exatamente, até porque a Petrobras é uma empresa e com capital privado. Sendo uma empresa, ela tem que atender aos interesses dos acionistas. Veja que durante o governo Dilma, a política de congelamento estima-se que gerou um prejuízo de quase 100 bilhões de reais. Seria um prejuízo até maior do que o próprio Petrolão. Portanto, tem que reajustar, não tem jeito, né? A Petrobras é uma empresa, ela não pode ser utilizada e instrumentalizada como uma espécie de agência do governo para conter a alta de preços de combustíveis por popularidade. Ô Zé Maria Trindade, conta pra gente de que maneira que o presidente da República recebe a batida na porta de Magda Chambriard, porque ele sabe, toque, 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 tá vindo para me contar que o preço dos combustíveis vai subir. E agora? Que reflexo isso traz, É impopularidade, né? O preço do combustível ele é diretamente ligado à popularidade do presidente, assim como a tal inflação da mesa. Eu entregaria esse assunto para a inteligência artificial. Trata-se de uma equação muito complexa que envolve, é claro, né, a prioridade para o governo, a prioridade para o país. É por isso que se fundou a Petrobras, por ser uma área estratégica, mas também a economia. O que não dá é para artificializar. O preço fica muito alto e nós já assistimos esse filme. Fala, seu Gustavo Segré. Quando a gente observa que tem uma intervenção política numa empresa como a Petrobras, Evandro, nós temos no passado um histórico condenável. Devemos lembrar a barbaridade, o péssimo negócio que foi a compra de Pasadena, governo Dilma ou gestão Dilma. Quando a Petrobras, em função dessas más administrações, resultou em a empresa mais endividada do mundo e uma empresa que deveria dar lucro sem problemas.
Claro, é uma situação difícil, Evandro, porque se o preço do diesel aumenta, tradicionalmente isso empurra esse aumento para a cadeia logística, aumenta os fretes, aumenta o produto na ponta. Mas se não ajusta, estaria cometendo uma má administração, porque comparado com outros produtos em outros países, aquilo mesmo que falava o ministro Rui Costa, ao contrário, aplicaria também. Então, como aplica quando é caro, mas não aplica quando é barato? E por outro lado, tem outra situação, que é, se o país ou a Petrobras precisa importar um produto com um preço tal e ele não repassa isso é má gestão de administração, sobretudo quando você tem a opção mercadológica para você fazer esse ajuste. Então é uma situação que politicamente não é boa, entendemos o governo, mas precisa ser feita, não tem jeito. Fala, Piperno. Olha, Petrobras é sempre um tema muito controverso, então muito se associa ao que aconteceu, por exemplo, no governo Dilma. É necessário esclarecer que hoje a Petrobras se tornou a maior exportadora do país. O petróleo foi o produto que mais gerou receita de exportações para o Brasil em 2024, 44,8 bilhões de dólares. É uma realidade muito diferente daquela de 10, 12 anos atrás. Aliás, a Petrobras, inclusive, ela contraria até figuras icônicas do pensamento liberal. Roberto Campos, o avô, um intelectual muito refinado, eu sempre cito isso aqui. Há uns 30 anos atrás, ele cansou de escrever, está lá no livro Lanterna de Popa, que ele chamava a Petrobras de Petrossauro, porque ele dizia categoricamente o seguinte: se depender da Petrobras, o Brasil jamais será autossuficiente na produção de petróleo. Infelizmente, ele não viveu para ver o que acontece hoje. Agora, essas oscilações de preço, elas são naturais do mercado internacional, até porque o barril do petróleo, ele tem as suas cotações flutuando toda hora. O dólar também, a alta do dólar, é evidente que ela onerou toda essa cadeia. Agora, vamos lembrar só uma coisa: não se aumenta esses preços vão ser reajustados, mas não só por conta da necessidade da Petrobras. A Petrobras teria, inclusive, condição de absorver isso. A questão é que, por exemplo, a Associação dos Importadores chama atenção para isso, porque há outras empresas no Brasil que fazem essa importação também, e elas, obviamente, não teriam a mesma capacidade de absorver essas oscilações de preço que a Petrobras tem. Então a Petrobras, ela se manteria saudável, mas poderia quebrar muita gente que atua nesse mercado. Mas aí eu te pergunto, você acha correta essa política que não segue essa paridade internacional? Ou seja, o fato de a Petrobras, mesmo não segurando para sempre, mas segurar em determinados momentos o preço, vendo que no mercado lá fora ele já subiu? Eu era contra a paridade de preços internacionais e dois candidatos defendiam o fim dessa regra da campanha de 22, o Lula e o Ciro Gomes. Até porque há outras formas de se estabelecer esses preços. Muito também disso se deve ao fato de que o petróleo é explorado aqui com muitos custos em reais. O problema é que essa fórmula a gente desconhece. Não há uma transparência de qual é a política atual de preços para o repasse da volatilidade internacional no mercado doméstico. E o fato hoje da Petrobras, Piperno, dar lucro não significa que está tendo ali uma gestão eficiente. Ela poderia dar ainda mais lucro. O objetivo da empresa, do acionista, é a maximização do lucro. Eu, por exemplo, se eu olho uma empresa e eu vejo que ela não está buscando o seu lucro máximo, eu não vou colocar dinheiro nessa empresa. Eu tenho alternativas. Você vai colocar dinheiro numa outra empresa, por exemplo. E aí, se a Petrobras acaba não tendo um lucro que ela poderia ter, quem é que vai bancar isso daí? A própria sociedade, à medida que também tem dinheiro público na empresa. Rapidamente, Piperno, 4h25, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas continuamos. Pode falar. Muitas das decisões da Petrobras, elas são políticas, sim, como foi a de explorar o pré-sal.
Naquele momento se argumentava que o pré-sal tinha um custo de produção muito caro e que o petróleo estava com seus dias contados, portanto, o Brasil faria um investimento muito grande e que jamais daria retorno. Arremate aí, Zé. Eu acho que é preciso encontrar uma solução urgente para esse debate eterno, né? É preciso ver nos outros países como isso é administrado e dar previsibilidade. O que eu faço crítica é a falta de previsão. Para você que tira o carro de casa quando quer ou quando pode, tudo bem, mas existem pessoas que vivem disso. Eu imagino, por exemplo, um motorista de caminhão que pega uma carga e no meio do caminho ele descobre que vai pagar mais de combustível do que a contratação da carga. Então é preciso previsibilidade e estabilidade nesse preço e critério para tirar a política dessa história e desse debate.